Oi, seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde, todos bem-vindos ao anuário. Esse aqui é o módulo de fundamentos, ele é um módulo essencial para o seu aprendizado e eu tenho alguns primeiros recadinhos, tá? Primeira coisa, você vai querer ter um caderno com você, uma caneta, então se você não tem ainda, vai lá pegar. E também tenha uma garrafinha de água. Aliás, por todo o processo no anuário, em todos os meus cursos, sempre tenha uma garrafa de água com você. A água vai ajudar a gente a assimilar melhor o conhecimento, tá bom? Então tenha papel, caneta, garrafa d'água. Se você puder, fones de ouvido, prepare um ambiente que você consiga se concentrar, que você se sinta confortável e vamos nessa. Por que começar pelos fundamentos, gente? Os fundamentos parecem assim, parece que é um módulo super teórico, mas ele foi desenhado, eu pensei nesse módulo exatamente para te provocar insights. Quando a gente está construindo qualquer edifício, uma casa, qualquer coisa, a gente começa pela base. Se você olhar uma construção de um prédio, por exemplo, eu acompanho várias aqui da minha casa, eu vejo quanto tempo eles ficam só para fazer a base. Por quê? O prédio pode ser a coisa mais linda que for. Se ele não tiver uma base, uma estrutura sólida, ele não vai suportar nada. Fundamento aqui no nosso curso ou em qualquer curso, a introdução de um livro, tudo isso é muito importante para você suportar, para você sustentar o aprendizado que vem a seguir. Então, o seu caderno é justamente para você tomar nota dos seus insights, para que você desenvolva esses assuntos que vão surgir na sua cabeça ao longo do curso, tá bem? E o meu objetivo aqui nesse módulo é que você já saia mais ferramentada, ou seja, com mais recursos para lidar com a sua vida, né? Na questão de planejamento e de organização. No curso, a gente vai olhar para cada detalhe, desde o macro até o micro, mas esse módulo aqui já tem muita coisa que você vai precisar aplicar aos pouquinhos, mas é para você já aquecer esses motores e já entrar no fluxo do aprendizado, tá? Então eu sugiro que você crie resumos das aulas que você vir aqui, conte para outras pessoas, né? Fazer esse aprendizado ativo que é muito legal, que é quando você aprende uma coisa e você conta para outra pessoa, o seu cérebro assimila melhor o conhecimento. Então, chama alguém para encher o saco e falar: "Nossa, você sabia que, né?" Conte para outra pessoa, porque assim você já vai assimilando e já vai entrando no ritmo do aprendizado e tudo vai se tornar mais fluido daqui para frente. E eu vou começar com 2 exercícios muito importantes, então presta atenção. Você está aqui nesse curso pensando em planejar seu ano, certo? Eu quero que você feche os olhos e se imagine no final desse ano ou no final desse ciclo que você está querendo planejar, né? Caso você esteja vendo esse curso depois. Se imagine chegando no final desse ciclo. Mas imagina mesmo, imagina que é daqui a exatamente 365 dias, ou enfim, imagina que é esse último dia do ciclo. Tenta se perceber. Como você está se sentindo? Como você está sentindo no seu corpo? Né? O que você está pensando? Se você conseguir tentar imaginar e tirar pequenos fragmentos dessa visão, tem alguém com você, você está na sua casa, está no seu trabalho, que você está ouvindo, deixa a sua imaginação realmente percorrer esse cenário. Se você precisar pausar essa aula para fazer essa visualização, pode pausar agora. No caso, depois que você encerrar a sua visualização, anota tudo o que você pôde perceber. Não, não consegui perceber nada. Tudo bem, pode beber sua água, dorme, amanhã você tenta fazer esse exercício, tá? Mas ele é bem importante pra gente. Caso você tenha conseguido fazer agora, anota tudo o que você conseguiu ver nessa visão. Como você estava, como você se sentia, você viu como você estava vestida, você viu quem estava com você. Anota com o máximo de detalhes e tenta incluir ali na sua anotação o que você acha que aconteceu na sua vida, agora pensando mais racionalmente. Por exemplo, Nan, eu me vi na praia. Quer dizer então que eu me organizei para realizar uma viagem no final desse ciclo. O
que será que aconteceu para eu realizar essa viagem? Será que eu tô de férias? Será que eu fiz uma transição de carreira? Vamos abrir o primeiro e mais importante instrumento aqui no nosso processo, que é a curiosidade. Expectativas positivas sobre o futuro e a curiosidade. Nessa sua visão, o que será que aconteceu para você chegar ali? Esse é o nosso primeiro exercício, agora vamos para o segundo. O segundo exercício você vai fazer a mesma coisa, você vai fechar os seus olhos e você vai imaginar que nada disso que você visualizou como resultado final aconteceu. Tipo, deu tudo errado. Você não terminou o curso, você não conseguiu seguir seu planejamento, deu tudo errado. Se tudo deu errado, por que isso aconteceu? Tenta sentir, tenta se concentrar. Se eu não terminei esse curso, foi por quê? Se eu não segui o planejamento anual, o que será que aconteceu para eu não seguir esse planejamento? Se você precisar pausar esse vídeo para fazer esse exercício, essa é a hora. Agora, você vai fazer a mesma coisa, você vai anotar o que veio de insights para você. Esse aqui é um exercício que eu recebi num curso com uma professora que eu adoro e que fez muito sentido para mim. E eu tento trazer essa prática sempre que eu tenho um ensinamento um pouco mais desafiador. Porque eu sei que muita coisa pode rolar nesse processo. É um ano, né? Organizar um ano tem muita coisa que pode acontecer. E principalmente aqui no nosso método, ele não é bolinho. Eu vou fazer você lidar com coisas muito profundas, coisas que talvez você nunca tenha pensado. Então, esse é o primeiro passo do planejamento. Eu tô te ensinando a tentar prever o que pode acontecer. Por exemplo, quando eu fiz esse exercício no curso que eu fiz com a minha professora, eu pensei, pode ser que eu tenha sido muito perfeccionista e porque eu perdi uma aula, eu parei de fazer o processo. Aí eu parei de fazer o processo e eu não tive o resultado. Outra coisa que eu pensei, pode ser que eu tenha uma viagem e eu em viagens tendo a não conseguir me manter na minha rotina. E aí isso me faria não continuar no meu processo. Eu anotei tudo isso, assim como eu tô te falando para anotar, e aí em seguida eu fui criando estratégias para caso isso aconteça. Essa aqui é a chave do nosso exercício. Pensa aí, com inteligência, a bruxa é inteligente. Para cada uma dessas coisas que você anotou que pode ter te levado a não concluir o seu planejamento ou nem sequer terminar o curso, o que você pode fazer para prevenir? Por exemplo, você pode achar uma colega de estudo, caso você tenha pensado, eu me desmotivei do estudo. Por exemplo, se você falar, não, pode ser que eu não entenda algum módulo e aí eu tenha resistência e aí eu não queira continuar. Já anota aí, se eu tiver alguma resistência, se eu não conseguir entender, eu vou mandar um e-mail para a equipe da NAN explicando minha dúvida, pedindo orientação. Pensa em tudo o que pode te interromper e cria uma pequena estratégia, mas gente, tem que ser simples, não pode ser assim, eu vou contratar um terapeuta, um xamã que vai mudar tudo. Não, coisa simples. O que eu vou fazer para vencer esses obstáculos? Nesses dois exercícios, eu tô colocando você numa frequência que eu chamo de autorresponsabilidade e automotivação. Quando vocês têm uma visualização, quando vocês conseguem ver lá na frente um resultado positivo, todo o processo tem mais sentido. É por isso que eu quero que assim, nem começou e você já tá vendo como é que você tá no final. E na autorresponsabilidade, eu quero que vocês treinem brincar e jogar com vocês. Ao longo do curso a gente vai lidar muito com os nossos sabotadores naturais, com as nossas resistências. Planejar não é uma coisa assim, senão tá todo mundo planejado, né? Senão você nem estaria aqui. Eu sei que isso vai acontecer e eu preciso que você tenha uma postura autorresponsável a cada acontecimento. Apareceu um pepino, eu vou descascar. Só que tudo fica muito mais fácil se a gente prevê e escreve como a gente vai descascar esse pepino. Agora, quer dizer que nessa aula aqui você vai conseguir entender tudo que vai acontecer na sua vida e tudo que pode dar errado e tudo que pode te atrapalhar no percurso? Não, claro que não. O que eu tô fazendo é aquecer os motores. Quando chegar lá na frente e acontecer um outro imprevisto que esteja no meio do seu planejamento, você já vai estar treinada para pensar, o que eu vou fazer sobre isso? Esse aqui é o segredo. E aqui tem um disclaimer, já que a gente está falando do que pode dar certo, o que pode dar errado, a sua responsabilidade. Isso aqui é muito importante para você entender logo de cara, logo no comecinho desse curso.
Tem uma lei de Pareto, que eu sou muito fã, desde a primeira vez que eu ouvi falar disso. E que, obviamente, eu trouxe para a cultura da minha empresa. Ou seja, a gente age a partir dessa visão de mundo aqui dentro da minha empresa. Eu uso isso para a vida e agora eu estou estendendo às minhas alunas também. Que é a regra dos 80-20. Como é que a regra dos 80-20 funciona na lei de Pareto? O que essa lei vai dizer? Ela vai dizer que 20% de um esforço provoca 80% de um resultado, certo? E que se caso eu quiser ter 100% de resultado, ou seja, o resultado perfeito, né, para eu ter mais 20% do resultado, eu teria que aplicar 80% do esforço. Será que isso vale a pena? Eu acho que não vale a pena. Isso me ajudou muito, porque eu sempre fui muito perfeccionista, lido com isso até hoje, até por isso esse é um assunto que eu falo tanto. Como é que eu traduzi isso daqui na nossa relação? Dentro desse curso, que é completo, que tem passo a passo, que tem suporte, que tem tempo de acesso, que tem um template inteirinho para você colocar todas as informações, ainda assim eu não consigo te entregar 100% do caminho, certo? Eu não consigo sequer te entregar 50%, seria ousadia da minha parte. E eu nem acredito nisso. Quando alguém fala, olha, 50% do meu esforço, 50% do seu, eu falo, cara, a vida adulta não tem como alguém me oferecer 50%. Então eu quero te deixar muito claro e eu quero que você possa concordar com isso ou não logo de cara, que eu não vou te dar 50% do seu processo para você dar 50% do seu. Eu vou te dar 20%. Nesses 20% que eu te entrego dentro do anuário, que a minha equipe te entrega, que eu entreguei pensando no passo a passo e que eu vou entregar no suporte, em toda essa experiência do curso, dentro desses 20%, eu garanto presença. Estamos presentes desde o momento em que eu concebi a ideia desse curso. Aqui, ó, é os 20% concentrado. A tarefa de colocar o restante de água aqui, como se fosse um amaciante, até hoje eu não achei uma metáfora melhor, mas colocar toda essa água aqui e transformar esses 20% de caldo em 100% de resultado na sua vida é sua. E eu quero que você olhe para isso como um privilégio. É um grande privilégio poder tomar o que as pessoas nos oferecem e transformar isso nos melhores resultados possíveis na nossa vida, inclusive nos resultados que a gente quer. Eu desenhei esse método e todos os meus cursos eu desenho eles para vocês terem um resultado específico. Claro, eu tenho uma finalidade. Mas quando eu vou recebendo os depoimentos, e se vocês não viram os depoimentos dos meus cursos, vejam, de verdade. Quando eu vejo esses depoimentos, eu fico pensando assim, que massa é poder entregar uma coisa que as pessoas aplicam e que elas vão ter resultados para lá da minha previsão. Quando alguma aluna vem dizer, nossa, eu mudei de casa, eu consegui fazer isso, eu consegui fazer aquilo, eu fico muito, muito contente. Isso dá muito sentido para o meu trabalho, porque veja, como eu não estou tentando te dar 100%, salvar você, como eu não estou tentando nem sequer te dar 50%, esse resultado é todo seu. Por mais que as minhas alunas sejam gratas, e eu acho lindo esse movimento que a gente faz aqui dentro, que tem gratidão mútua, por mais que elas sejam gratas, elas sabem que se 100% de cenário novo, de vida nova, de possibilidades que elas estão criando, vem delas. E é isso que eu quero que você tenha desse curso. Eu quero que você pense, caramba, Nanda me deu esses 20% aqui, ó, incríveis. Mas fui eu, com a minha decisão, dia após dia, de colocar tudo em prática, de me respeitar, de ter paciência comigo enquanto eu tô aprendendo, de ter paciência com a equipe da NAN, com problemas tecnológicos. Eu tive paciência, eu estive presente e ó, fui eu que construí isso daqui. Então a regra dos 80-20, ela é feita para ativar a sua autorresponsabilidade, para me colocar no meu lugar também, de que eu não sou dona do resultado de vocês, muito pelo contrário, e para a gente criar uma relação aqui entre adultas. E eu acho que isso, desde que eu implementei isso nos meus cursos, eu tenho recebido depoimentos cada vez mais incríveis, então tem alguma coisa poderosa aí. E esse é o momento de você pensar, eu quero isso? Eu tô disposta a entrar no curso onde a professora está literalmente me falando que eu vou ter que dar mais que ela? Se você quiser, tamo juntas, até o final desse curso vai ser incrível. E se você não quiser, tá tudo bem também. Se ainda está dentro do prazo para você
decidir cancelar esse curso, eu te encorajo a fazer isso. E aí a equipe vai me matar porque eu tô falando isso logo na primeira aula, mas eu te encorajo a fazer isso porque eu quero que você seja livre, que você tome suas decisões conscientemente, tá certo? Mas posso te dizer que você vai gostar muito, muito de se ver dessa maneira, de se ver tão responsável assim pelos seus resultados, de se ver podendo receber, claro, orientação, se comprometendo com o método, mas colocando tudo isso e criando para você a vida que você quer viver. Precisamos falar sobre magia, porque provavelmente se você chegou aqui, você sabe que eu sou iniciada em magia natural. A primeira coisa que eu quero deixar clara para você é: este não é um curso de magia e eu não pretendo dar, ensinar, formar bruxas e nem posso, tá? Então, onde a magia se encontra aqui no nosso processo? Primeiro, eu quero explicar para vocês que assim, eu não trabalho como bruxa. Vamos colocar dessa maneira? Eu não trabalho exercendo os meus aprendizados, né? Aplicando, por exemplo, curando pessoas. Nesse momento da minha vida, esse não é meu trabalho. E quando eu decidi isso, eu decidi muito conscientemente que, independente do que eu fizesse, o caminho da magia natural, ele seria o meu caminho. Então, tudo que eu crio está fundamentado nas leis da natureza. Isso vocês vão ver o curso inteiro. Mas aqui eu não tô atuando como bruxa, né? Eu escolhi não fazer disso uma parte do meu trabalho. Então, quando eu falo para vocês que o meu propósito aqui nas minhas redes, no meu curso, né? Até agora, até então, o meu propósito até aqui é reativar a magia através da rotina. O que eu quero dizer com isso? Eu venho estudando a importância de reafirmar esses conhecimentos e essas sabedorias ancestrais dos povos ameríndios, das mulheres medicina, de todas as religiões, culturas, sociedades, todos esses conhecimentos que aqui eu chamo de tecnologias ancestrais. Eles têm uma potência muito maravilhosa de tirar a gente da bolha do trabalho, de uma bolha capitalista, de uma bolha que só olha para a produtividade, de uma bolha mercadológica. E tem, assim, inúmeros estudos de filósofos, de filósofas, de pensadores, onde eu me embaso nessa pesquisa. Então, assim, saiu do Nanaíra, do Tilelê e entrou aqui num estudo antropológico, num estudo astrosófico, num estudo realmente para mim. E quando eu falo de reativar a magia, é porque em algum momento a gente já olhou para o nosso dia a dia com muito mais misticismo. Vamos dizer que a gente já olhou para a vida de uma forma muito mais animista. O que vai ser o animismo? Acreditar que as coisas têm consciência dentro de si. De um jeito bem simples, tá? Então, por muito tempo, esses conhecimentos, eles ligavam a gente, essas sabedorias ancestrais. Então, a gente mantinha, a gente validava diariamente esse conhecimento ancestral. A partir do momento que a gente vai entrando numa sociedade que é toda pautada por uma ciência, né, que vai precisar explicar o mundo, mas que vai estar toda enviesada por um pensamento branco, eurocentrista e vários outros palavrões que eu não vou colocar aqui nessa aula, a gente vai desconectando disso, a gente vai colocando isso como místico no sentido pejorativo, a gente vai afastando isso da nossa vida, a gente vai se desligando da sabedoria natural. Então, para mim, trazer magia na rotina, nas coisas assim mais pequenas, inclusive no planejamento, inclusive eu falo de produtividade, né? Que tecnicamente eu deveria estar contra isso. Mas quando eu pego isso que é tão importante e tão gigante dentro do sistema que a gente vive, porque a gente não vai ter como sair dele agora, e insiro a magia, aí eu me sinto reativando a feitiçaria, que é o estudo de uma filósofa que eu vou colocar aqui o nome para vocês, que gosto muito. E me sinto, sim, fazendo magia de dentro para fora. Não assim, ó, me afastando, morando lá no meio do mato e deixando as coisas acontecerem. Eu me sinto estando exatamente onde eu preciso estar. Contando para você coisas que, na verdade,
já estão todas dentro de você, né? O meu trabalho é reativar, por isso que eu gosto muito dessa palavra, reativar. Eu não tô te dando magia, não tô te ensinando bruxaria, eu tô reativando a magia dentro de você através da sua rotina. Isso pra mim tem sido o meu maior motor, o meu maior tesão nos últimos tempos. E aí, aqui dentro desse processo, eu carrego uma responsabilidade gigantesca. É por isso que você não vai me ver nesse curso, ou no meu Instagram, ou qualquer lugar, dando dica de magia, tá? Inclusive eu detesto a palavra dica, evitem usar ela comigo. Eu dou orientação, eu dou apoio, eu dou direcionamento, mas dica é tipo assim, gente, não, o que eu faço pra tirar essa mancha do meu sofá? Aí eu te dou uma dica, tá? Dica de ferramentas de organização? Tá, beleza, mas dica de magia não existe, porque magia é um caminho natural, é o caminho de retornar ao sentir do universo. Então tem dica para isso. E eu tenho uma super responsabilidade de não interferir no seu processo. Simpatia, então, não vou nem falar, e não vou nem falar de, tipo, acordei sentindo uma energia estranha, tipo, eu sei, gente, eu comecei estudando espiritualidade, magia, eu comecei no caminho do autoconhecimento como todas vocês, mas aí, a partir de um momento, a partir da minha iniciação, a partir do momento que eu comecei, que eu decidi seguir o caminho da magia natural, é minha responsabilidade não interferir de maneira negativa no seu processo. E eu quero que você saiba isso aqui de cara, tá? Eu não vou fazer nada que interfira no seu processo, no seu caminho, na sua autodescoberta, inclusive como bruxa. Então, assim, a última coisa que vocês vão me ver usando a magia ou falando de magia, ou até não falando a palavra magia, mas vocês já entenderam que ela tá em toda a base do meu trabalho. Isso daqui, assim, magia não é pra dar moleza pra sua vida. Ah, então a Ana vai me ensinar um método que eu vou organizar, só que eu vou fazer uns paranauê ali e as coisas vão acontecer. Não é assim. E qualquer pessoa, e muitas das minhas alunas aqui seguem esse caminho natural também, sabem que quanto mais a gente sabe, mais a gente tem responsabilidade. Então não é moleza aqui, ninguém vai ficar sentado no pudim. Muito pelo contrário, a gente vai aprender a amar a realidade, porque é só com ela que a gente consegue fazer magia. E eu já chego aí. O que sim eu vou explicar, não só nesse curso, mas em todo o meu trabalho para você, é que assim, a magia, ela é a mãe da ciência. A magia nasce ali para ensinar a gente a manipular energia. A partir do momento que eu entendo a energia, a minha, né, a energia da alma, a energia dos 4 elementos da natureza, das estações. A partir do momento que eu identifico, aprendo, compreendo, escuto essas energias e respeito o funcionamento da natureza e o meu, aí, com respeito, eu começo a poder conduzir a energia da maneira que a minha intenção deseja. Então, hoje eu preciso muito ser mais criativa. Como eu posso modular a energia através dos elementos, através de um banho de erva, através de um chá, que esse não é o assunto do curso, é só um exemplo, mas como que eu vou modular minha energia para estar mais criativa hoje, se isso estiver respeitando toda a lei da natureza? É sobre isso. Então, a magia aqui na produtividade, ela vai vir simplesmente para te ensinar a criar o que você precisa criar no seu corpo, porque magia não se faz para os outros, se faz para si mesma. O que eu preciso trazer aqui arquetipicamente, enfim, vocês vão entender tudo isso ao longo do curso, para que o meu intento se realize, porque magia é autorresponsabilidade total. Inclusive, vou dividir com você a principal lei da magia, que é a lei tríplice. Na magia a gente tem a lei tríplice. Inclusive, eu adoro dizer que a deusa dê em triplo, porque a gente fala que Deus dá em dobro, a deusa dá em triplo. A lei tríplice diz que qualquer coisa que você fizer, que você intenciona, volta 3 vezes mais forte para você. E aqui não tem nada de punitivismo, inclusive porque a magia vem do paganismo, assim, não tem um Deus punindo ninguém, assim. Você, inclusive, não precisa de gostar, isso aqui não é religião, é um caminho de observação da natureza. Mas se você olha a natureza, você vai entender
que uma borboleta que bate asa lá do outro lado do mundo causa um tornado nesse lado. E aí você entende que essa lei que a deusa dá em triplo, essa deusa é a própria natureza, não é uma entidade externa, inclusive porque apesar de seguir o caminho da magia, eu sou do rigor científico, eu sou do estudo, da explicação, das coisas fazerem sentido. Por mais que elas façam sentir, eu ainda busco um sentido. Então essa lei tríplice não é assim, fiz uma coisa erradinha, daí uma deusa malvadinha vai lá e vai me punir. Não tem esse punitivismo, tem simplesmente a natureza das coisas. E a natureza das coisas é, tudo que você faz tem um impacto. O lixo que você deixa volta para você em forma de enchente outro dia. A palavra que você diz meio maldita volta para você. Não tem bom, não tem ruim, tem as coisas como são. E é inclusive por isso que eu não fico aqui ensinando coisa que eu não devo ensinar. E aí onde é que entra a magia assim, com força, com bastante R, aqui no nosso processo? A partir do meu estudo e da minha experiência, eu entendi que só dá para fazer magia quando eu tô ancorada na minha realidade, nisso que está à minha volta, dentro do meu corpo, encarnadinha aqui na minha vida. O que isso significa? Que eu preciso olhar à minha volta para o que eu tenho, para onde eu tô, para quem eu sou, se eu quiser mudar a energia e trazer coisas mais favoráveis para minha vida. Não existe eu estar de fora da minha realidade, olhando assim, julgando, mas sem entrar em contato profundamente com uma coisa ou outra e fazer magia. Por isso eu falo que é tão importante a gente amar a realidade, porque aqui na cabeça a gente faz um monte de coisa. A gente pensa, a gente sonha, a gente briga, a gente faz as pazes, mas nada da nossa cabeça está realmente acontecendo, gente. Embora tudo nasça na mente, se a gente não ama o fato de que a gente existe, e para existir eu preciso aceitar os termos de uso, já vamos falar deles, eu não consigo manifestar nenhuma das minhas ideias na Terra. Uma coisa, por exemplo, que você vai entender muito ao longo desse curso. A sua natureza é limitada. Você tem 24 horas por dia, você tem uma linha de tempo aqui na Terra, você tem uma hora que você vai precisar dormir, você tem uma hora que você vai precisar descansar, você tem uma hora que você vai precisar comer, você tem limites. E aí tem essa coisa, quem se define se limita e não sei o quê. Bom, eu, Ananda, penso que isso daí é a maior besteira adolescente que a gente gosta de contar pra gente, assim, numa necessidade de não existir plenamente, porque quando você se toca assim, eu tenho 24 horas no dia, as mesmas 24 horas que todo mundo, a coisa aperta, né? Você fala, putz, o tempo tá passando e eu preciso fazer alguma coisa com a minha vida, aí entra a crise existencial, por isso que a gente evita olhar o que a gente é limitada. Mas a coisa mais abundante na natureza é limite. Limite é contorno, gente. Para que a gente possa oferecer o melhor de nós para o mundo, a gente precisa ter contorno. É por isso que a gente tem nome. Eu me chamo Ananda para que eu possa ser reconhecida pelas pessoas e possa oferecer o que tem de melhor dentro de mim. Se eu não tivesse nem como ser chamada, se eu não tivesse nenhuma definição, eu não teria como oferecer, assim como um copo de água e a água em si. A água sem o copo não pode ser oferecida. Ela existe? Existe ali, mas não tem nada que a contorne, entende? Então, apesar da gente ter limites, esses limites eles mudam, a gente tem que ter porosidade, isso aqui é assunto para outro curso, inclusive, né? Os limites eles não são muralhas, eles são mais como umas cerquinhas aqui que a gente coloca, não é uma muralha, nasci assim, tenho que morrer assim, ou o externo diz que sou assim, portanto vou ser assim, não é isso. Mas tudo tem limite e é só porque tem limite que a gente pode se servir dessa vida material. Então, como é que eu vou fazer magia sem aceitar que eu vivo na realidade? E a magia, ela se faz a partir da realidade, mas o maior ingrediente dela é o próprio tempo. Quando a gente está fazendo um feitiço, a gente vai lá e coloca tudo o que é necessário, a gente faz a nossa intenção, a gente traz elementos, a gente tem um momento só para fazer aquele feitiço. Mas esse feitiço ele vai reverberar
no universo inteiro, ele vai precisar de tempo, ele não vai voltar instantaneamente assim para mim em formato de resultado. E eu nunca vou poder saber exatamente qual é o resultado, por mais que eu controle, todos os elementos de um ritual, eu não sei nunca como ele vai voltar para mim. Eu tenho que ter responsabilidade para fazer isso. Entenderam de novo porque que eu não ensino para vocês. Mas isso tem um módulo onde eu explico isso para você. O dia que eu entendi que o tempo é como se fosse um dos ingredientes que eu tô colocando nesse caldeirão, eu passei a respeitar muito mais o tempo, o meu tempo, o tempo das pessoas. Eu passei a ser mais intencional, porque se eu tô vivendo uma vida que é um caminho de magia, eu estou aceitando viver na realidade de acordo com o tempo. E essa sabedoria eu te ofereço aqui, primeiro para dizer que o estudo da magia aqui, ele é contornado por tudo isso que eu tô te contando e porque isso te ajuda a pular algumas etapas. Talvez eu gostaria que tivessem me falado isso lá no começo da minha história aqui, pelo menos profissional, e eu espero que essa sabedoria seja determinante aqui no seu processo, comigo, com a magia, com seu autoconhecimento. E agora vamos falar um pouquinho do meu método. O nome do meu método é AVA. AVA. É A de autoconsciência, V de visualização e A de alinhamento. Aí você pode pensar, Ananda, mas por que você não deu o nome do curso de método AVA? É bonitinho, eu também acho. Mas qual é a grande questão? Eu entendi que com esse método, com essa chave, com essa sequência, com essa ativação, eu consigo ter vários resultados, entende? Então, desde o começo, desde os primeiros cursos, eu já utilizo esse passo a passo, que foi se refinando e até que eu pude dar um nome para ele. Mas todos os meus cursos têm dentro de si o método AVA, cada um deles, claro, direcionado para o resultado. Se eu estou falando sobre execução, é diferente se eu estou falando sobre planejamento, mas o método é sempre o mesmo. Então vamos olhar aqui para o método, vamos olhar como que ele vai se aplicar dentro do anuário. Então, o pilar da autoconsciência. Na autoconsciência, dentro do anuário, a gente vai usar algumas ferramentas de observação. Essa observação, eu sempre coloco auto-observação obstinada. Não é assim, é porque eu me conheço, aí eu fico me autoconhecendo. Não, você vai sentar todo dia e você vai fazer uma investigação sobre você. Você vai se olhar como objeto de pesquisa, como se você tivesse, e eu gosto muito de pensar dessa maneira, é como se você estivesse desbravando um novo território. Esse território você vai ser investigado ao longo do curso. Uma das ferramentas para investigar esse território você é a astrologia. Entenda, esse aqui não é um curso de astrologia, acho que se você chegou aqui, você entendeu o que eu fiz. Eu estudei 2 linhas de astrologia diferentes e eu fui me utilizando desses 2 conhecimentos para tudo na vida. E aí eu percebi que para eu ensinar alguém como essa pessoa poderia se planejar, como ela poderia resolver um problema, como ela poderia ser mais produtiva, eu precisava olhar para ela, porque o meu problema é diferente do dela, certo? Parece óbvio, mas às vezes não é. E eu tinha essa ferramenta, eu podia abrir o mapa dela e olhar e falar, então aqui tem essa questão, então vamos trabalhar essa questão? E eu vi que isso surtiu efeito. Só que, o que acontecia lá atrás quando eu dava atendimento? A pessoa ficava completamente refém e apegada e dependente de mim, porque ela não conseguia ver as mesmas coisas que eu estava vendo. Para que no dia a dia dela, ela se tocasse, isso aqui é meu Marte. Não, eu era astróloga dela, ela precisava falar comigo, eu não sou boa de responder o WhatsApp, então eu falei, vou ensinar de uma forma prática, sem muita firula, como essas pessoas podem fazer essa autoanálise e desenvolver a capacidade de se auto-observar ali ao longo do dia. Aí nasceram os exercícios que vocês vão fazer dentro do anuário e que algumas pessoas já fizeram dentro de outros cursos meus. Ou seja, esses exercícios são uma técnica. É uma leitura de mapa astral? Não. Vai te dar vontade de fazer uma leitura de mapa astral caso você nunca tenha feito? Vai. O astrólogo vai conseguir responder dúvidas desse curso? Provavelmente não, porque essa técnica é minha. Por isso que a gente tem um suporte aqui com a astróloga, formada aqui em astrologia, que eu treinei para responder essas dúvidas,
para você olhar pela nossa perspectiva. Mas, obviamente, se você quiser fazer uma leitura do mapa, vai te enriquecer muito. Qualquer profissional que te ajude vai te enriquecer nesse processo. Só quero que fique claro para você que esse não é um curso de astrologia, que vai te trazer muita curiosidade, mas que não somos nós que vamos saciar essa curiosidade, porque é pro resto da vida, tá? Entrou uma vez, você vai querer entender cada vez mais, você vai querer ir para outros caminhos, e é isso aí que acontece, tá tudo certo, tá? Só quero que você tenha consciência de como a gente usa a astrologia aqui, que não é nenhuma linha de astrologia, é um exercício astrológico, onde eu peço para você pegar alguns dados do seu mapa, vai encaixar ali num frame que eu criei e vai trazer clareza. Se você não quisesse fazer com astrologia, você também conseguiria, tá? As perguntas que eu faço, os pontos que a gente observa são sempre os mesmos. Porém, a astrologia ela pula o muro, né? Em vez de você ficar aí um ano observando como é a sua necessidade emocional, eu vou lá e olho a sua lua e já sei. E aí te dou palavras-chave para você também ficar mais atenta, para você, como se eu te desse uma lupa, assim, uma lente de aumento. Eu te dou uma palavra-chave que você tá assim, ó, sempre de olho se é isso que tá acontecendo. Então ela facilita esse processo. Por quê? Outra coisa que eu fazia com os meus clientes era um monte de pergunta que eles não sabiam como responder porque eles nunca tinham pensado. Então o mapa ajuda nesse processo que é quase uma anamnese. É como se você fosse no médico, fizesse os exames. Só fazer um exame de sangue, aí você vai lá ver tudo escrito, resolve o problema? Não resolve, mas te dá dados. Então, a astrologia está aqui encaixada para dar dados. No anuário a gente usa. Em outros cursos meus, eu sequer cito astrologia e mesmo assim dá certo, tá? Então você vai ver que você consegue inclusive acompanhar, tipo, ai, não entendi esse Marte, mas entendi a pergunta da Nan. Então aqui, vou me observar. Dá? Super dá. Mas eu te dou essa ferramenta, por quê? Porque não. É divertido fazer isso. Visualização. Como é que o pilar da visualização se encaixa aqui? Eu vou te ensinar a determinar para cada área da sua vida uma responsabilidade. Isso é visualizar, certo? Eu quero que você veja exatamente qual é o seu papel naquela área para você só não ficar assim, eu preciso cuidar da minha saúde. Mas o que é cuidar da sua saúde, criatura? É isso que a gente vai começar a fazer. Você vai também aprender a gerar visões de longo prazo. Não é ter visões assim, tipo receber visões. Você vai gerar. Eu vou te dar perguntas disparadoras que vão te colocar na linha onde você consegue ter alguma visão de longo prazo. Que não precisa ser assim, exatamente. Essa sou eu, esse daqui é meu companheiro ou minha companheira, esses são os nossos filhos e cachorros. Não é isso, tá? É realmente intuitivo, vocês vão adorar, porque eu nunca vi ninguém ensinando visão de longo prazo desse jeito. E tem dado muito certo por aqui, eu espero que dê certo por aí também. Eu vou te ensinar com isso a definir projetos, porque você já viu sua responsabilidade em cada área, você já viu, assim, ó, um pouquinho do futuro. Aí o que você vai fazer? Você vai visualizar resultados que você vai atingir para conseguir construir essas responsabilidades e essas visões de longo prazo, e você vai começar a se planejar dentro desses projetos. Você vai criar ali base de ações que vão te levar a esses resultados, que é pura magia isso daqui, mas na verdade não, é pura técnica. E aí, falando de magia, é o processo de manifestação, que não tem nada assim de pirotécnico, que é bem simples e que dentro do curso eu vou trazendo assim, ó, conversa a conversa, vocês vão entendendo a minha visão de manifestação e como ela está aliada ao projeto. Então a gente não precisa só usar a técnica, a gente também pode vir aqui com os conhecimentos das sabedorias ancestrais. E por último temos o pilar do alinhamento, que isso aqui é muito importante no anuário. A gente vai observar os ciclos naturais, ou seja, os ciclos maiores, esses que estão fora de vocês, né? A gente vai observar os ciclos internos, ou seja, como funciona a minha energia, de quanto em quanto tempo as minhas vontades aparecem, meu ciclo menstrual para quem menstrua, meu ciclo lunar para quem não menstrua, mas todo mundo tem dentro de si o princípio feminino. Então eu olho aqui os meus ciclos internos. Percebe que é tipo uma engrenagem? Tem uma engrenagem grandona dos ciclos externos e uma pequenininha. E essas engrenagens aqui, ó, vão se combinando. E quando eu consigo alinhar essas duas engrenagens, todo o campo de possibilidades se amplia. Isso parece mágica, mas é você cuidando da sua vida.
Como que a gente faz isso no anuário? Eu conto para vocês como é que funcionam os ciclos maiores, alguns deles, tem muitos, mas se eu ensinar tudo também vocês não vão sair do zero. Então eu ensino alguns ciclos dos maiores, os mais importantes e os que eu utilizo atualmente. Ensino vocês a olharem os ciclos de vocês, certo? A gente vai criando, distribuindo os projetos que a gente criou de acordo com o movimento dos ciclos maiores e dos nossos. A gente vai botando as tarefas em cada um dos ciclos. Aí eu tenho um sistema de organização que eu criei lindamente para você, já prontinho, colocando as informações e alinhando as informações lá também. Quando eu falo de alinhamento, eu não estou falando só de alinhamento ao universo, eu estou falando de você se alinhar aqui realmente na 3D no planeta Terra, que é você ter o seu sistema de organização, você ter as suas ferramentas, você achar as informações importantes quando você precisa delas. Isso aqui também é alinhamento dentro do anuário. E aí, por último, que é só um PS, como continuar? Você vai perceber, né, metade de vocês geralmente percebe o seguinte: quando eu ensino planejamento, depois que vocês planejam, ainda falta alguma coisa. Falta o quê? Falta aprender a executar. Essa é uma parte de vocês. A outra parte de vocês é muito executora, sai fazendo um monte de coisa, mas às vezes sem certeza do que quer com isso no final ou do que pode gerar com isso no final. E aí elas precisam de planejamento. Eu percebi que isso gerava um processo muito longo, muito cansativo. Então o que eu fiz? Eu dividi o meu processo, né, que eu chamo de cosmo-organização, em dois. O anuário é uma parte deles. Significa que um precisa do outro necessariamente, que depois você vai ter que entrar em outro curso meu? Não. O que eu pensei? Assim, o que eu desenhei aqui para acontecer? O anuário te ensina a planejar um ciclo de 12 meses. Ainda que você queira, tipo, eu tô em setembro, não, e eu quero planejar daqui a 2 meses. Você vai conseguir, tá? Você vai planejar, você vai pensar desde as suas maiores ambições na vida até amanhã. E planejou, certo? Quando você encerrar esse processo de planejamento, executar vai estar muito mais fácil. Eu te garanto isso. Você vai ter clareza, você vai ter decisões tomadas, você vai ter tudo o que você precisa para executar, para fazer o plano sair do papel. Isso assim, garantido. O que acontece? Você vai encontrar outros empecilhos, porque toda vez que a gente sobe um patamar, gente, você estava aqui, ó, na bagunça total. Você subiu pra cá, sobem também os probleminhas mudam. Então a gente resolveu os problemas com o anuário. Vocês vão resolver vários problemas com o anuário e vocês vão ter problemas novos. A partir daí, se vocês quiserem estudar alta performance e produtividade com qualquer pessoa, qualquer profissional, outra coisa que minha equipe vai me matar, mas se vocês quiserem estudar alta performance e produtividade, vocês vão poder, inclusive no curso eu indico livros, pessoas, vocês estão completamente livres de mim. Agora, se vocês quiserem continuar no meu método, tipo, não, fez muito sentido, me tocou, me trouxe resultados e eu quero continuar estudando com você, tem um curso novo nascendo em forma de pesquisa ainda, eu ainda não tenho ele pronto para te oferecer, assim como eu tenho o anuário, mas ele já tá para existir, porque ele já existia, né? Ele já era uma parte do nosso processo. E esse curso, ele também funciona não só como complemento do anuário, mas ele funciona sozinho. Por quê? Porque eu sei que tem muitas pessoas que são, planejadoras, mas precisam de execução. A maioria das pessoas pensa que esse é o problema, tá? Então agora você pode estar pensando, essa sou eu não sei executar, mas a maioria de vocês não sabe nem o beabá do planejamento, então nem adianta tentar executar. Mas ainda assim eu sei que algumas alunas minhas estão prontas para ir direto para a execução e esse curso vai existir em algum momento aqui para vocês. Provavelmente quando você estiver assistindo essa aula, eu já vou ter um link para você, inclusive entrar na lista de espera se você quiser, tá? Como minha aluna, vocês sempre têm vantagens na entrada de qualquer um dos cursos meus, às vezes eu ofereço cursos diferentes, mas enfim, uma vez minha aluna é só sucesso, tá? Mas por que eu tô te explicando isso? Porque eu não quero que você chegue nesse final de curso sentindo que ele não te deu tudo que ele tinha que dar. O que ele não te deu tudo que é possível no universo. Mas o meu propósito aqui é que você tenha um planejamento anual, vamos lembrar. E eu garanto que esse planejamento anual vai fazer toda a diferença na hora da execução.
mas eu quero que você tenha isso claro, sabe? Eu vou ter problemas novos. Não é que assim, fiz o anuário, então eu nunca mais vou ter problema de produtividade, não. Não, profissionais de alta produtividade, inclusive, são reconhecidos porque eles estão sempre pensando em ser mais produtivos. O que é um grande problema, me encontro nesse estado, mas disso a gente fala outro dia. Eu só quero te contar que esse é o processo e que você vai querer pensar em execução. Ou, inclusive, pode ser que você já seja muito executora e que o anuário venha justamente para você puxar o freio de mão, parar, olhar o que você está fazendo da sua vida, decidir conscientemente para onde você vai e você nem queira fazer o próximo curso. E aí, lindo, maravilha, a gente se vê aí, você me contando por DM quais os resultados você teve desse curso. Mas eu quero deixar isso bem claro porque esse método, como eu falei no começo, ele dá para ser aplicado em tantas coisas, dá para ser aplicado em empreendedorismo, dá para ser aplicado em autoconhecimento apenas para você saber mais sobre você. Eu só escolhi esse caminho de dividir em dois, um focado assim, ó, suculento de planejamento e o outro voltado para execução, e a gente vai ver ele mais tarde. Chegamos ao final dessa aula aqui. Eu quero que você respire, porque eu sei que eu te dei muita coisa para pensar. Toma uma água, vai brincar com o gatinho, dá uma volta no quarteirão, deixa esse conhecimento assentar, anota os seus insights, presta atenção nos seus sonhos, que eu tenho certeza que eu falei várias coisas que mexeram aí com o seu inconsciente, com o seu rio, que a gente vai falar lá na frente no curso. E eu te vejo na próxima aula pra gente falar de mais pilares e te dar mais informações para esse curso ser assim, transformador para você.